Em março de 2021, os papéis da Magazine Luiza custavam R$ 21,90. Em julho de 2022, especificamente no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo para você, a cotação dos papéis da Magazine Luiza estão R$ 2,60. E aí nós já estamos falando de uma queda de mais de 80%. Diante dessa expressiva queda, os investidores começam a ficar preocupados e começam a questionar: será que Magazine Luiza, que até então era considerada a queridinha da bolsa, vai se transformar numa nova Oi? E aí, o que você acha? Olá, investidores e investidoras de sucesso! Eu sou Patrícia Rezende, sou investidora há quase 2 décadas no mercado financeiro e sou especialista no mercado de ações. Seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui no meu canal. Eu espero que você goste dos conteúdos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal para não ficar de fora de nenhuma notificação de vídeo novo. E também já deixa aquele like para me ajudar aqui nos vídeos do YouTube. Belezinha? Então vamos lá? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Magazine Luiza, também conhecida popularmente como Magalu. Será que Magalu vai falir? O que será que pode acontecer primeiro? Magalu chegar a R$ 1 ou valorizar aí no patamar na região de R$ 6, R$ 7? Fique comigo então até o final desse vídeo para você saber a resposta dessa pergunta, ok? E para ficar um vídeo muito didático, eu separei em alguns pontos. No primeiro ponto, eu vou apresentar Magazine Luiza em forma de um SWOT, utilizando a matriz do SWOT para você entender as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças da companhia. No segundo momento, eu vou falar para vocês sobre alguns conceitos macroeconômicos que sim, têm influenciado diretamente a vida da Magazine Luiza. No terceiro momento, eu vou apresentar algumas concorrentes da Magazine Luiza. No quarto momento, eu vou explicar alguns indicadores fundamentalistas que você vai conseguir perceber de fato o que está acontecendo agora com a Magazine Luiza e também a projeção da companhia. E no quinto momento, eu vou passar para vocês agora, à luz da escola técnica, os gráficos e você vai conseguir perceber toda a estruturação gráfica dos papéis da Magazine Luiza. Vamos comigo? Magazine Luiza, uma empresa que já tem aí quase 70 anos de existência, ela foi fundada no interior de São Paulo, na cidade de Franca. Magazine Luiza é uma empresa familiar e, de fato, ela conseguiu de lá até aqui se consolidar no mercado e hoje ela é considerada uma grande player aí no comércio eletrônico. Neste momento eu vou compartilhar a tela com vocês, eu quero que você me acompanhe para você entender um pouquinho mais acerca da companhia. Vamos comigo? Estou compartilhando com vocês aqui a matriz de SWOT. Nela eu trouxe as forças da Magazine Luiza, as oportunidades que a empresa tem com essas forças. Do outro lado do quadrante nós temos as fraquezas e as ameaças que a Magazine Luiza tem com essas fraquezas. Vamos falar um pouquinho sobre as forças da Magazine Luiza? Eu trouxe para vocês aqui alta governança. Magazine Luiza é uma empresa que está enquadrada no novo mercado, ela tem uma excelência na sua gestão, é uma empresa que tem transparência com os seus investidores, tem transparência em todo o resultado contábil. Tanto é que Magazine Luiza, dentre as empresas listadas na bolsa, ela é uma das empresas que tem maior número de pessoas físicas investidas nos seus papéis. Magazine Luiza, ela tem também como estratégia a sua inovação. É uma empresa muito visionária. Ela criou aí o que ela chamou de Luiza Labs. Ela começou este setor com o intuito de
inovar no intuito de pesquisar para sair na frente de outras empresas. Hoje esse setor já conta aí com centenas de pessoas que dedicam o seu tempo pesquisando e inovando. Isso é muito interessante quando nós estamos analisando uma empresa do segmento varejista, porque é exatamente isso que ela precisa fazer. Ela precisa criar sempre, ela precisa inovar para superar aí a alta concorrência. Magazine Luiza, ela é muito popular. Você também deve conhecer Luiza Trajano, é uma pessoa pública e essa popularidade toda, ela empregou também dentro da Magazine Luiza. Com essa popularidade toda e toda essa estratégia de gestão, Magazine Luiza ela tem como objetivo aumentar o teu alcance geográfico, ter essa estratégia de multicanalidade. A empresa também recentemente, ela teve um boom no mercado eletrônico, no e-commerce, tanto é que em 2 anos ela dobrou de tamanho o seu volume de produto. Eu trouxe aqui para vocês, o GMV dobrou de tamanho em 2 anos. Alto investimento em transformação digital e logística. Esse também é um ponto que Magazine Luiza tem trabalhado com muita força, que é entregar os produtos em tempo recorde, entregar os produtos dentre as 48 horas. Com isso, ela aumentou aí a sua aquisição no centro de distribuição. Eu trouxe aqui para você nesse quadrante, possui 270 centros de distribuição. Todas essas forças faz com que a Magazine Luiza tenha essa oportunidade de aumento da multicanalidade, que é um objetivo da empresa, essa expansão desse centro, né, de inovação, que é a Luiza Labs. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona esse setor. E também utilizar dessa alta confiabilidade para promover campanhas. Por ser uma empresa muito popular, ela tem aí muita confiança, por isso que ela tem aí um número bem grande de investidores pessoa física. Do outro lado, nós temos o quê? A fraqueza. O que eu trouxe aqui para vocês? E isso é um destaque nessa época que Magazine Luiza está vivendo e todos nós estamos aí vivenciando, que é o ciclo da alta da inflação. Com o aumento da alta da inflação, quais as ameaças que a varejista está enfrentando? Queda no faturamento da empresa. Por quê? Com o aumento da inflação, o Banco Central ele vai aumentar taxas de juros. Com o aumento da taxa de juros, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Com o aumento da inflação, que é esse aumento generalizado de bens e serviços, o nosso poder de compra fica cada vez menor. O teu salário continua nesse tamanho e as coisas vão subindo, ou seja, o seu poder de compra vai ficando cada vez menor. E isso, as pessoas sem dinheiro compram menos. E em se tratando de produtos que estão fora aí da nossa prioridade, que é o caso das varejistas, não vão comprar mesmo, percebe? Isso faz com que o quê? Tenha queda no faturamento da empresa e tenha aí uma fragilidade no setor. Magazine Luiza, como as demais empresas varejistas que estão listadas na bolsa, elas são consideradas um setor cíclico. O setor perene é aquele que é necessidade básica. O cíclico é que está fora dessa necessidade. Então, quando o nosso poder de compra cai, as pessoas não vão comprar aquilo que não é prioridade, ok? E toda essa inflação acarreta o quê? Desemprego. E pessoas desempregadas são pessoas sem dinheiro e aí não compram, não vão consumir. Então, o cenário que a inflação causa realmente é algo muito complicado, é ameaçador para esse setor varejista, ok? E agora, falando em aumento das taxas de juros, eu já vou linkar ao segundo ponto aqui do nosso vídeo, que é sobre o impacto, né, de alguns conceitos macroeconômicos. A tela aqui, eu peguei, isso aqui é uma plataforma gráfica, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, e você vai conseguir entender certinho, é qual a influência, tá, de alguns conceitos macroeconômicos na Magazine Luiza. Dentre esses conceitos macroeconômicos, eu trouxe o quê? A taxas de juros. Então, nós temos a taxa de juros, que é a Selic, e aqui representado no gráfico pelo DI Fut, tá? Então, a taxa Selic, que eu também consigo mensurar de forma futura, e eu fiz a correlação, a taxa de juros com o gráfico da Magazine Luiza. Vem cá, me acompanha aqui, olha só. Aqui no gráfico, quando o azulzinho aqui
é a Magazine Luiza, tá? Então aqui os papéis, a precificação da Magazine Luiza. E aqui embaixo, o branco aqui, é a taxa de juros. Você consegue perceber o seguinte, olha só. A gente vai andar aqui, navegar um pouco pelo gráfico, tá bom? E você percebe o seguinte, olha, os papéis da Magazine Luiza estão com tendência de alta quando nós temos aqui uma taxa de juros baixa. Ou seja, é inversamente proporcional mesmo. Como você vê aqui, ó, Magazine Luiza está com tendência de alta e a taxa de juros você consegue perceber aqui que está baixa. E a gente está falando aqui, pessoal, é em 2017. Aí o tempo foi passando, você percebe que até então aqui, ó, Magazine Luiza estava com a tendência de alta. Por quê? Porque nós estávamos com uma taxa de juros baixa. Quando nós temos uma taxa de juros baixa, significa que a nossa inflação também é baixa e que o poder de compra da galera aí tá bacana, ou seja, eu tenho dinheiro para consumir. E aí eles consomem produtos da Magazine Luiza, aí faz com que o faturamento da empresa suba, entendeu? Então, olha só. Aí chegou um certo momento aqui, ó, já tô passando em 2019, me acompanha aqui que você vai conseguir entender muito bem o que eu estou falando. E aqui já começou o quê? Tá vendo aqui, ó? Houve uma transição aqui. Aqui nós tivemos um aumento da taxa de juros. Quando foi aqui, gente? Que pandemia. Olha aqui no gráfico aqui, ó, pandemia. Aqui nós tivemos um aumento da taxa de juros. E o que aconteceu com os papéis da Magazine Luiza? Uma queda aí dos papéis da Magazine Luiza, ok? Então eu quis passar aqui para vocês, graficamente, que eu acho que fica muito visual para você entender o impacto que nós temos da taxa de juro com a varejista, ok? Aqui ficou claro para vocês. Belezinha? Eu trouxe aqui na tela para vocês também sobre essa estratégia da Magazine Luiza. Olha aqui o ecossistema da Magazine Luiza. Isso eu retirei lá do RI, né, do site do RI da Magazine Luiza. E aqui a gente pode perceber como a Magazine Luiza, ela tem investido bastante aí nas aquisições de novas empresas, no intuito de aumentar o seu portfólio, de diversificar os produtos, da entrega rápida, investindo em empresas de tecnologia, também aí dos galpões, né? Então aqui, olha só, o Varejo Magazine Luiza, que recentemente, né, que comprou aí o Kabum, Aikfome, essa estante virtual, Netshoes, então assim, várias empresas que hoje fazem parte aí da companhia, e reforçando a importância que uma varejista ela tem quando ela tem no seu planejamento estratégico fazer novas aquisições com uma visão já mais lá na frente. E Magazine Luiza, ela fez essas aquisições em plena pandemia. E isso é muito bacana. A gente vai ver daqui para frente, quando eu mostrar para vocês sobre os resultados apresentados na Magazine Luiza, que sim, a Magazine Luiza perdeu um pouco o seu caixa. Mas evidentemente ela perdeu um pouco o caixa. Por quê? Porque houve novas aquisições. Ela precisa mesmo, né, desse start, dessa ação para realmente conseguir manter-se no mercado, ok? Tá? Então vamos lá. Eu vou passar agora para vocês alguns indicadores e nós vamos ficar aqui nos principais indicadores que vai medir o quê? A eficiência da empresa, a lucratividade da empresa. Já que eu tenho falado para vocês que a margem de uma varejista, né, dessa área é muito pequena, vamos ver como que tá a margem bruta, como que tá a margem líquida, como que tá a margem EBITDA da Magazine Luiza, e nós vamos fazer um comparativo entre os resultados entregues no primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre, né, de 2021. É sempre interessante quando nós vamos analisar a empresa, analisar o mesmo período, tá, de anos diferentes. E nós vamos analisar também com relação ao último trimestre de 2021, beleza? Então vamos lá. Galera, olha só, eu coloquei na tela para vocês aqui alguns indicadores. Eu trouxe para vocês o lucro líquido,
margem EBITDA, margem bruta e margem líquida. Porque, na verdade, quando eu fiz aquela pergunta inicial aqui no vídeo, será que Magazine Luiza vai falir? Ou será que a Magazine Luiza ela vai começar aí a valorizar os seus papéis e chegar aí num patamar de 6, 7 reais? Tão lembrado? O que no final das contas vai ser importante é como que está a margem de lucro dessa empresa. Será que Magazine Luiza vai ter caixa o suficiente para passar aí essa tempestade nesse cenário econômico de inflação? Vamos ver então, olha só. O lucro líquido da Magazine Luiza. O lucro líquido da Magazine Luiza no primeiro trimestre de 2022 fechou aí em negativo, né? A empresa ela teve prejuízo, então fechou aí no prejuízo de 161,3 milhões. Se nós compararmos o lucro líquido da Magazine Luiza no primeiro trimestre de 2021, ou seja, no mesmo período, o ano passado, no primeiro trimestre, fechou aí com 258,6 milhões. Agora, se nós compararmos aí o ano passado, final do ano passado, quarto trimestre de 2021, Magazine Luiza fechou aí no positivo em 93 milhões. Mas isso deve estar me perguntando, nossa Patrícia, então o lucro líquido da Magazine Luiza foi negativo? Sim, foi negativo. No entanto, quando você faz uma análise fundamentalista, a análise nunca é de forma isolada, é sempre de uma forma contextualizada, ok? Magazine Luiza ela teve sim um lucro negativo, ok? Mas você pode perceber também que a empresa ela tomou algumas ações assertivas que deveriam mesmo terem sido tomadas, ok? Ela tá aí no intuito de driblar toda essa concorrência, porque a concorrência é uma coisa que tem atrapalhado demais Magazine Luiza, ok? Como, por exemplo, o Mercado Livre, a Amazon, tem atrapalhado muito a Magazine Luiza. Mas vamos ver aqui o restante aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? A margem EBITDA. Margem EBITDA. A margem EBITDA, para quem não sabe o que significa, é a margem de lucro operacional. Aqui eu vou mensurar o lucro de toda a forma, a parte operacional, de toda a forma processual. Aqui eu não levo em consideração impostos, eu não levo em consideração alguns indicadores financeiros. Aqui é o lucro operacional. E é bastante interessante porque eu consigo entender como que está sendo a efetividade ali do operacional, do produto ali daquela companhia, tá? A margem EBITDA em percentual, né? Eu tenho aqui no primeiro trimestre de 2022, 5%. E a leitura que eu tenho que fazer quando eu estou olhando para a margem EBITDA é o seguinte: quanto maior, melhor, ok? Então, se eu tenho uma margem EBITDA aqui, no primeiro trimestre aqui, de 2022, de 5%, eu vou pegar e eu vou relacionar com o quê? Com o mesmo período, primeiro trimestre de 2021. Teve 5,2%, e aí eu tive aí, né, uma diferença de menos 0,2 pontos percentuais, ok? Nada gritante, algo dentro aí da razoabilidade. Se eu comparar a margem EBITDA no final do ano passado, o quarto trimestre de 2021, ela teve aí uma margem EBITDA de negativa, menos 0,1%. Ou seja, se eu comparo o quarto trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022, eu estou percebendo que a empresa ela está direcionada, que a empresa ela está assim atenta aos movimentos. Isso é muito interessante. A margem bruta. Margem bruta é aquela margem que eu considero no produto vendido. Por exemplo, se eu vendo um produto com 100 reais e esse meu produto aqui eu estou revendendo por 100 e esse meu produto teve um custo de 50, então 100 que eu estou vendendo menos o custo de 50, eu tive 50 de lucro. Então esse seria o meu lucro bruto,
ok? Só para você entender de uma forma mais assim didática. A margem bruta do primeiro trimestre de 2022, 27,8%. No primeiro trimestre do ano passado, no mesmo período, 25,1%. Então, nós tivemos aí um aumento da margem bruta, tá? Do mesmo período do ano passado para esse ano aqui. Se comparado o primeiro trimestre desse ano com o último do quarto trimestre de 2021, foi 25,3%. Então, nós tivemos também aí um aumento de 2,5 de pontos percentuais aí. Percebe que o movimento, eu acredito que a empresa está observando, ok? O que está pegando muito aqui no Magazine Luiza é o seguinte: momento inflacionário, o cenário econômico e a concorrência, que são as duas coisas que estão pegando aí na Magazine Luiza, ok? Vamos falar agora sobre a margem líquida. A margem líquida, para você entender, eu vou utilizar agora um quadro, a gente vai fazer um exemplo, porque eu acredito que com o exemplo você consegue consolidar melhor o entendimento. Margem líquida é quando a empresa ela já pagou todo mundo, fornecedores, aluguéis, funcionários, então tem aí, né, um lucro líquido, e aí se você multiplica aí por 100, você tem a margem líquida. Vamos lá, eu vou te explicar aqui, olha só. Então nós estamos falando sobre a margem líquida, ok? Vamos levar em consideração então que uma empresa, ok? Ela tem a sua receita líquida ou seu faturamento aqui de 100 mil reais, ok? E a empresa, ela já fez todo o seu pagamento, funcionários, aluguéis, todas as despesas, funcionários, e aí sobrou aí 15 mil reais. Esse 15 mil reais aqui seria o lucro líquido da empresa. E nós queremos saber a margem de lucro. Então eu pego esses 15 mil reais aqui e vou dividir pela minha receita líquida aqui. E multiplicando isso daqui por 100, eu tenho aqui um percentual aí de 15%. Então esse 15% seria a minha margem líquida. A margem líquida é o indicador que realmente interessa, porque é o que vai sobrar ali no caixa da empresa. Na margem líquida, a gente costuma dizer também que a cada R$1 que tem ali no caixa, quanto que sobra ali de margem líquida, ok? Então vamos considerar nesse exemplo nosso aqui. Então aqui nesse exemplo nosso, a cada R$1 em caixa, vai implicar então em 0,15 centavos aqui de lucro, ok? Então aqui nós temos a equação para você entender melhor acerca da margem líquida, beleza? Agora, diante disso daqui, a gente já consegue perceber que aqui a margem líquida do primeiro trimestre de 2021 foi negativa, de menos 1,8%, comparado ao primeiro trimestre de 2021, que foi positiva, 3,1%, comparado com o quarto trimestre de 2021, que foi de 1%. Então você percebe que no primeiro trimestre de 2022, Magazine Luiza, ela teve aí prejuízo, portanto, a sua margem líquida também foi negativa. Nós tivemos aí uma constância na margem EBITDA, comparado com os outros períodos aqui na tela, e a margem bruta também, nós tivemos aí um aumento. Mas afinal de contas, Patrícia, Magazine Luiza vai falir? Para a gente saber se realmente Magazine Luiza vai falir ou não, eu vou explicar para vocês aqui esse indicador. Esse indicador aqui é o Z-Score e ele traz para gente como que tá aí a média, né, de uma empresa, para a gente identificar, nossa, a situação financeira da empresa tá caótica, nossa, a situação financeira da empresa está bacana. Para isso a gente faz a seguinte leitura, ok? Aqui Magazine Luiza está a 2,78, então numa escala assim, tá? Quando esse gráfico está acima de 3, significa que a saúde financeira da empresa está bacana.
Neste caso aqui, Magazine Luiza se encontra bem próximo aí desse limite, né, de 3. Abaixo disso, a gente já começa a ficar um pouco preocupada, tá? Então, abaixo aí de 3, a gente começa a ficar realmente preocupada. Mas o que chama atenção pra gente neste gráfico aqui é o seguinte: quando você analisa o histórico da Magazine Luiza nesse indicador aqui que nós observamos, né, a tendência de falência ou não, é esse gráfico aqui, que normalmente Magazine Luiza sempre aqui, ó, né, nesse período grande aqui, ficou aí nesse patamar de 7 a 8% aqui, ok? Agora, vindo essa descida brusca, que isso chama atenção. No entanto, galera, já respondendo aqui aquela pergunta, Magazine Luiza vai falir ou não, tá? Tudo vai depender, na verdade, das validações que eles vão começar a fazer com o plano de ações que eles colocaram até agora. Os planos de ações foram de forma assertiva e agora, dependendo também, obviamente, de todo o cenário econômico, de como que vai ser também, né, a briga acirrada que está acontecendo com as concorrências, principalmente Mercado Livre, Amazon, China que está chegando aí com tudo. Então tudo vai depender de como que a Magazine Luiza vai conseguir validar e passar por este período aqui. O grande problema das varejistas é dinheiro em caixa. A gente viu já que a Magazine Luiza ela teve que diminuir bem o dinheiro em caixa para investir aí em outras empresas, que foi preciso, porque ela precisa inovar, ela precisa ficar ali páreo a páreo da sua concorrência para conseguir sobreviver. Agora, a pergunta que não quer calar neste momento é: será que Magazine Luiza vai conseguir sobreviver a essa tempestade? Aqui a gente percebe que tá ali num cenário ainda não muito drástico, tá? Tá 2,78, muito próximo de 3, mas claro, a curva em declive aqui, nessa tendência aqui de baixa, realmente fica aí preocupante para os investidores. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Já terminando aqui, finalizando, chegando ao final deste vídeo, eu quero mostrar para vocês o que acontece de forma gráfica, para ficar muito mais claro aqui para vocês o que está acontecendo com Magazine Luiza. Olha só, aqui neste gráfico aqui, e aqui eu tenho Magazine Luiza, tá? Nessa plataforma aqui. Nós tivemos sim uma queda muito grande, ok? Com o Magazine Luiza, mas percebam o seguinte. Aqui eu trouxe até para vocês aqui, porque de um lado aqui no gráfico, olha, ele ficou um pouco consolidado esse período aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ficou um pouco consolidado porque nesse período aqui ele entregou bons resultados, mesmo diante a pandemia, ok? Você percebe também que Magazine Luiza ela ficou muito tempo precificado nessa região aqui, ó, de 6, 7 reais, ok? Que o mercado entendeu como um preço justo, e essa queda é em razão do quê? Pandemia, em razão da guerra que nós estamos tendo aí com Ucrânia e Rússia, inflação subindo, poder de compra diminuindo, a galera ficando um pouco mais empobrecida, diminuindo o consumo, isso está fazendo a queda da Magazine Luiza. Eu quero também chamar a atenção de vocês o seguinte, olha só, aqui em 2017, aqui embaixo neste eixo aqui nós temos o ano, ok? Aqui nós tivemos onde Magazine Luiza foi considerada aqui a queridinha da bolsa, porque só estava com uma tendência muito de alta, olha só, estava subindo, 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 e aqui chegou, pessoal, olha só, em 44.538,5%, ou seja, por isso que o pessoal perguntava, Magazine Luiza vai chegar aonde? Quem vai ser a segunda Magazine Luiza? Vai ir para a lua, não vai? Olha só o gráfico. Só que assim, o papel ele precisa fazer também a sua recuperação. Então ele já subiu muito de forma muito exaustiva. É o que aconteceu aqui agora. Aí agora nós tivemos o quê? Uma queda. E essa queda aqui já chegou num patamar ali atrás, que era onde o Magazine Luiza começou a subir.
Então assim, será que Magazine Luiza já reajustou? Será que já subiu tudo, já desceu, melhor dizendo, tudo que poderia ter descido aqui, né? E agora vai começar a retomada de alta? Então fica essa pergunta. Mas eu trouxe na análise gráfica aqui mostrando para vocês o seguinte, tá? Que graficamente falando, os papéis, eles subiram muito e agora tá fazendo sim o reajuste, tá? Tem que fazer esse pullback, né? Porque a precificação da renda variável, ela tem uma estrutura. Nem sempre uma ação sobe, como nem sempre uma ação desce. Ela tem reajuste que faz aí no meio. E isso potencializado com o cenário econômico que nós estamos vivendo, inflação alta, está tendo uma queda da Magazine Luiza. No entanto, já chegou num patamar aí próximo aqui, que ele já chegou ali no passado, então começou aí a subir, que seria essa aqui, ó, tá vendo? Aqui já chegou, e depois que chegou neste mesmo patamar, olha aqui o meu cursor, ó, chegou aqui, Magazine Luiza começou a subir. Pode acontecer que chegando aqui nessa nova linha aqui de suporte, ela começa a nova retomada, ok? Nesse vídeo eu procurei trazer para vocês diversos embasamentos, tá? Fundamentalista, gráficos, para mostrar para vocês essa dúvida que está sendo muito frequente em razão dessa queda expressiva, se Magazine Luiza vai falir ou ela pode chegar no patamar de 6 a 7 reais. Uma coisa é, Magazine Luiza, ela está direcionada e agora é um processo de validação. Vai depender de todo o cenário econômico e de como ela vai comportar essas ações feitas ali de forma estratégica durante a pandemia e continuando fazendo até agora, ok? Eu espero que esse vídeo tenha somado com vocês aí. Dúvidas, deixa aqui no comentário que eu tenho o maior prazer em responder. E se gostou desse tema, compartilhe, deixa o seu like aí e a gente se encontra no próximo vídeo.